Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. Estou aqui hoje para refletir com vocês sobre o Evangelho do 12º domingo do tempo comum. Estamos no ano B, proclamando sempre o Evangelho de Marcos, mas antes de proclamar e falar um pouquinho sobre esse Evangelho, gostaria que você, se pudesse, se inscrever, dar aquele like, tá? E ativa o sininho para caso você, quando tiver novas mensagens, você possa receber também as nossas notificações. Valeu, meus amigos, desde já agradeço e vamos lá proclamar o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, a liturgia deste domingo nos mostra que em Jesus está a força de Deus. E o Evangelho vai nos revelar a aplicação concreta para a nossa vida. E a convicção de que Cristo está sempre no meio de nós é razão para o otimismo que deve estar sempre permeando a fé de cada cristão. Assim, meus irmãos, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? A narrativa deste Evangelho pode ser que tenha acontecido exatamente desta maneira, mas também podemos achar que seja muito simbólico e nós trazemos para o nosso dia e para a nossa vida com muito significado. Jesus está junto aos seus apóstolos, seus apóstolos e seus discípulos, dentro da barca, e pede para eles irem até a outra margem, ou seja, irem para o outro lado. Ele estava próximo a Cafarnaum, e ali havia um grande lago chamado Mar de Tiberíades, mais conhecido como Mar da Galileia, que é um grande lago. E Jesus pede para irem para o outro lado. E do outro lado, o que tinha do outro lado? Os pagãos. E também aqueles que não eram judeus, e ainda aqueles que não conheciam o Evangelho. Portanto, ir para o outro lado da margem, ir para o outro lado, esta é a missão do discípulo, é o objetivo e a essência do discipulado, levar a mensagem de Jesus para todos. E a essência do discipulado é exatamente isso, e é o encontro daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Esse tem que ser o objetivo final de todo cristão. Qualquer projeto, meus irmãos, qualquer decisão de nossa vida, aquele objetivo que nós queremos atingir da melhor forma possível, é a nossa essência. Aquilo que nos faz viver, isto é, ir para o outro lado. E a igreja e os discípulos têm como missão ir para o outro lado da margem, nunca ficar parado. Só que Jesus não simplesmente não manda eles irem para o outro lado, eles os enviam através do mar. Através do mar. O mar no mundo bíblico, ele é o símbolo do caos. É o símbolo de forças contrárias. Se nós pegarmos a Bíblia, veremos que o mar é sinal de salvação, mas também é sinal das dificuldades que passaram. A travessia do Mar Vermelho, na criação, quando Deus separou as águas, o mar é o mundo, é a sua dificuldade, é aquilo que nos impede de chegar naquele objetivo. E aí nós podemos nos perguntar, poxa, mas então por que Jesus os mandou por lá? Por que não mandou contornar o lago caminhando? Provavelmente chegariam lá com muito mais segurança. Meus irmãos, Deus tem as suas razões. E acredito que foi para nos mostrar
que o mar não pode ser maior que a nossa fé. Jamais. Tá? O mar muitas vezes representa a maldade e o caos. E o cristão deve enfrentar o mar. O cristão não tem que ter medo, porque acima do mar está Deus. Não é à toa que o próprio Jesus andou sobre o mar. Ou seja, ele tem mais poder do que qualquer força contrária, de qualquer outro caos ou outro mal. Os discípulos estão na barca. A barca simboliza o quê? Lembramos do nosso passado, a Arca de Noé. E quem entrou naquela arca, quem entrou naquela barca, foi salvo. A barca nos lembra e simboliza a igreja, a comunidade. A barca também é a nossa vida, a vida de todo batizado. É a nossa existência. É assim e assim eles foram enviados. Eles entraram no mar. E não havia somente uma barca, mas várias barcas estavam indo para o outro lado. E os cristãos começavam a levar a palavra do Mestre para quem precisava. Esse tem que ser sempre o nosso objetivo, levar a palavra do nosso Mestre Jesus para quem precisa. Só que no meio do caminho aparecem as tempestades, o vento começa e o mar começa a se manifestar. Começam então as forças contrárias, a ponto da água encher o barco. As tempestades, meus irmãos, significam as nossas dificuldades. São as dificuldades que encontramos na vida. Quem é que não passa por dificuldade ou já passou por tempestades? Creio que todos nós já passamos por alguma turbulência, alguma dificuldade. Alguns passam por verdadeiras tempestades, enquanto outros fazem tempestades em copo d'água. Ou seja, a tempestade faz parte da nossa existência e nós não temos como evitar. Portanto, o fato de sermos cristãos, o fato de termos fé, de termos Jesus em nossa barca, não nos priva da tempestade. Preste muita atenção nisso, não nos priva da tempestade. Não queiram ter uma fé e uma vida sem tempestade, porque não existe, não tem como. Como ouvimos na primeira leitura, né, quem vai na missa esse final de semana do 12º domingo comum, vai ouvir lá a leitura de Jó. Que tempestade esse homem passou? Era um homem próspero, bem de vida, rico, tinha filhos, e de repente esse homem perde a propriedade, os animais, os seus filhos morrem, e este homem entra numa angústia, uma dor profunda, entra numa tempestade, uma grande dor que invade a alma. E quantos que quando passam por tempestades semelhantes, perdem a fé, culpam até mesmo o próprio Deus das coisas que está acontecendo. Meus irmãos, muitas das nossas tempestades são frutos das nossas escolhas. Fazemos escolhas erradas e depois culpamos a Deus. E como nós ouvimos no Evangelho, a barca estava enchendo de água do mar, o caos. Ou seja, às vezes até mesmo dentro da barca tem caos. Quantas vezes você vem para a igreja para rezar e uma fofocaiada danada e você não consegue rezar, você vai para sua casa, para o seu lugar de descanso e dá vontade de sumir, porque as pessoas que moram lá já estão banhadas por esta água do mar. Você quer ter um sossego e não consegue, e você percebe que as comunidades são banhadas por este mar de maldade e angústia. E a grande pergunta que podemos fazer: onde está Jesus neste momento? Jesus está dormindo, está atrás do barco. E atrás do barco fica o quê? Fica o leme. É o leme que direciona, que nos guia por um lado e para o outro. E é lá que Jesus está, a nos guiar. E onde Jesus está? Ele está no leme. Ele quer governar, ele quer dirigir o barco da nossa vida. Jesus estava na barca, só que não o chamaram. E quando a coisa apertou e a água começou a invadir o barco, aí veio o grito de desespero dos discípulos. Estamos afundando. Cadê você? Mas não era um pedido de ajuda. Eles despertaram Jesus criticando o seu silêncio. Jesus estava lá querendo guiar o leme, querendo conduzir, mas ninguém o chamou. Assim, meus irmãos, as tempestades que estamos vivendo é porque as pessoas, as comunidades, as famílias não estão deixando Deus guiar. São autossuficientes e não pedem a ajuda de Cristo. Começam as suas vidas, fazem projetos, escolhas e não perguntam: Senhor, é isso que o Senhor quer? É nesta direção que eu devo ir?
Meus irmãos, Jesus não tirou o barco do mar. Deus não tira o mar da nossa vida, porque é através dele, diante das dificuldades que encontramos na vida, é que nos fará chegar até o reino dos céus. Deixar Deus nos guiar e nos conduzir, é isso que o Senhor quer. Peçamos ao nosso Deus que acalme o nosso coração e que assuma o leme da nossa vida e nos conduza, porque só assim chegaremos ao outro lado da margem, para juntos festejarmos o reino de Deus. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve.